a pessoa chega cansada, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim, né? É aquele boa noite, para a gente poder conversar, passando energias positivas, né? De um para o outro. Nós estamos no capítulo 5. O capítulo 5, ele fala de todas as nossas mazelas. É o maior capítulo do Evangelho e ele tem diversas subdivisões e cada uma delas fala daqueles probleminhas naturais que cada um de nós faz, pensa, sente. É uma realidade. O que veio para mim é causa das aflições, contribuição para a evolução. Normalmente, o palestrante, que não é o meu caso, o conversante aqui, ele ia falar, não, causas anteriores na encarnação anterior, causas atuais, as besteiras que você faz esse ano, e por aí vai. Ou nessa encarnação, não nesse ano. Mas eu resolvi mudar um pouquinho a ideia, porque essas ideias de causa anterior e causa atual, elas nos dão mais uma ideia de quando a gente fez a besteira e não a besteira que eu fiz. Então vamos lá. Qual a causa real das nossas aflições? Da dor. Qual é a causa real da nossa dor? Por favor, qualquer um, vamos lá. Vamos. Isso aí, lei contra as leis divinas. E aí, poxa, a frase é bonita, né? E contra as leis divinas. Mas que leis são essas? Aí começa o rolo, começa por aí, mas está escrito aonde? Que lei é essa? E no livro dos Espíritos, que eu não me lembro a questão, só para variar, ele fala onde está escrito a lei de Deus. Por favor, na consciência do ser. Isso aí, esqueci de pedir. Esqueci de pedir o auxílio dos universitários, né? 620, onde está escrito? Na consciência do homem. E aí a gente ainda fica assim, tudo bem, mas está escrito na minha consciência. Mas como é que eu vou saber, frente ao fato, aquela coisa que aconteceu, se eu estou ou não dentro das leis de Deus? Aí tem um cara, 2025 anos, ou mais ou menos por aí, e um tal de Jesus Cristo, né? Jesus, o Cristo, JC, né? Que a gente às vezes brinca aqui. Jesus Cristo falou assim, olha, qual é o maior mandamento? Perguntaram para ele, qual era o maior mandamento da lei? Ele falou, ama teu Deus sobre todas as coisas. Aí ele falou, é isso mesmo. E agora eu vou te dar um segundo, que é igual ao primeiro, ama o teu próximo como você se ama. Então ele, numa frasezona, sabia que a gente era miolo para burro, né? Eu falo isso porque é verdade. Porque se a gente, vamos parar e ser sincero, sincerinho, se a gente tivesse isso estampado no cérebro, a cada ação nossa, gente, peraí, eu gostaria que aquilo que eu vou fazer, ou será que eu gostaria que alguém fizesse comigo? A gente ainda não está nessa fase, tudo bem, mas é a briga que a gente tem que ter, né? A gente não errava muito menos. Então Jesus, o cara, como diz Roberto, ele usa o cara fez uma frasezinha deste tamaninho que até hoje a gente não conseguiu entender direito. Então, quais são as causas das nossas infelicidades? São o que realmente a gente faz, que nos mantém atrasados. Ninguém volta para trás, mas podemos ficar parados aonde estávamos, ou nos faz andar para frente. E tudo isso está onde? Por favor? Na cachola, está tudo na cachola. E com uma vantagem. Agora, eu também, a gente fala muito isso aqui no centro,
E fica claro, pô, se eu vou fazer alguma coisa, e essa coisa, a minha cachola diz assim, será que eu estou fazendo isso legal? Não faça. Pense um pouco mais, reflita um pouco mais, e se chegar à conclusão que aquilo é legal, faça. Se chegar à conclusão que não é, não faça. Porque quem é que vai ficar com aquele problema? Nós mesmos. Então, olha só, existe uma lei, a lei de atração fluídica, que ela é simples. Vamos lá. Eu vou pensar mal da Nilza. Pô, sobrou para você, Nilza. Eu vou pensar mal da Nilza. Jogo aquele pensamento bravo para Nilza. Só tem que quem gerou o pensamento. Quem manipulou tudo em volta para que esse pensamento pudesse ser irradiado. Quem ficou primeiro com ele. Então, notaram? Aí eu jogo para a Nilza, o espírito já esclarecido, né? Outro nível. Olha para mim e fala assim, não, eu não te perdoo, né? E como me perdoa, não tem nenhuma sintonia dela, e onde é que ficou o parangolé pesado? Comigo. Só tem que, a lei de sintonia, ela diz assim, energias iguais se atraem. Quanto mais iguais, mais se atraem. Quanto mais diferentes, quanto são diferentes, elas se repelem, e quanto mais diferentes, elas se repelem ainda mais. Então, o que é que acontece? Eu fiz esse pensamento todo aqui, modifiquei o fluido cósmico universal, eu não sei se todo mundo sabe aí o FCU, a maioria não deve nem saber, né? É aquele fluido aonde nós estamos mergulhados, aonde a Bíblia coloca uma frase linda, é o hálito de Deus, né? Então, nós estamos mergulhados em Deus e a gente pega, altera isso e bota para todo mundo ver que está em volta, ó, o cara só está pensando besteira, né? E aí, outras energias iguais a essa vão procurar se aproximar dessa minha energia. Entenderam a tal da obsessão? Que nego fala obsessão, né? Nego bota coitado dos espíritos, bota coitado dos espíritos como o cara que vem. Na verdade, os obsessores somos nós. Estão ali paradinhos, eles estão no problema deles, lá, bom ou mal, eles estão lá. E a gente pega e se coloca numa energia que ele fala, olha assim, olha, e olha lá, igualzinho o Alexandre. Eu vou colar com ele, que a gente fica trocando energia. Então, quando a gente começa a entender toda essa sistemática, a gente começa a ver que é relativamente simples, fácil viver feliz. O problema é que dá um trabalho. Por que dá um trabalho? Aí é bom que a gente tenha uma explicação. Isso que vocês estão vendo é a minha melhor versão, concorda? Se eu fico parado ou ando para frente, isso aqui é a melhor versão de eu, espírito imortal. Significa que a anterior era um pouquinho pior ou um pocão pior, e a anterior dela era um pocão pior do que a que está hoje. Então a gente só conhece o para trás. A gente está acostumado a viver em energias que são lá não muito legais. Concordam? Se eu vou para reencarnações para trás, ou eu estou parado, ou eu pioro, concordo que eu não devia ser. Se isso aqui é o melhor de mim, eu imagino duas para trás, eu não quero nem pensar. Eu falo isso e eu estou brincando, falando sério, eu não quero nem pensar. Quando nós começamos a entender isso, fica fácil você pensar em melhorar. Como é que você pensa em melhorar? Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou me postar junto às leis de Deus? Primeira coisa, onde está a lei de Deus? Na minha consciência. A minha consciência. Opa,
Então, olhei para uma situação, um caso, alguma coisa, e aquilo não caiu bem na minha consciência, é bom rever. É bom rever. Muitos, lógico, existem fatos que são imediatos, mas a maioria das coisas que nos acontecem é possível uma reflexão. Segundo, aquilo eu gostaria que alguém fizesse comigo? Não. Se eu não gostaria que fizesse comigo, o que é que acontece quando eu fizer isso para o outro? O que é que acontece? Quem ficou com o parangolé ruim? Quem ficou com aquelas energias todas ruins? Eu. Então, é isso. É difícil, ou pelo menos é trabalhoso, essa palavra difícil não é real, ela é trabalhosa, porque a gente está acostumado a viver nesta sintonia para trás. A gente era assim. Ou, pelo menos, há um tempo atrás, a gente veio de encarnação em encarnação melhorando, mas a gente vai levando aquele ranço de uma para outra, né? A gente vai levando aquele rancinho de uma para outra. Só tem que, como a gente comenta, hoje nós estamos vivendo a época da separação do joio e do trigo, né? Que o pessoal fala, separar o joio do trigo. Né? O que é a separação do joio e do trigo? O joio e do trigo é nada mais, nada menos que alguns ficam nesse planeta, outros que o planeta está mudando de energia, está mudando de forma de atuar, e isso é simples. Basta você ver lá, a cura do câncer está por um fio. Todos já descobriram um monte, câncer disso, câncer daquilo, câncer não sei o quê, já estão, tem um monte, a cura de não sei quem já está não sei o quê. Se nós olharmos em geral, o planeta está andando moralmente bastante desequilibrado, mas se nós olharmos para a ciência cada vez anda numa direção onde o homem tem a tendência de ter um trabalho mais mental do que propriamente corporal, físico. E isso é um dos sinais onde a Terra começa a mudar de nível. Se a gente quer ficar, só tem um jeito. Só tem um jeito. Ou eu trabalho pela mudança, ou eu faço, né? Faço aquela, não, tá trabalho demais, esse negócio é difícil, eu não quero mais não, e tudo bem. Vai se arriscar a ir por um planeta onde as coisas serão bastante difíceis. E o pior não é esse, Eu acho assim, nós estamos vivendo uma época conturbada, mas maravilhosa da nossa existência, da existência do planeta. Hoje, claramente você vê que excessos que anteriormente não eram, nem se achava isso. Matou 30, matou 20, não sei o quê. Isso era tudo bem. Hoje, coisas nos faz as fibras ficarem, assim, como é que eu vou dizer? Revoltada, né? Revoltada não seria a palavra, mas sentindo que aquilo não faz mais parte do métier do planeta que está em 2025. Então, quando você começa a entender que eu devo fazer as coisas que são necessárias para fazer para o outro somente que eu gostaria que o outro fizesse comigo, eu primeiro tenho que fazer uma coisa que a gente cansa de falar. Primeira coisa, é o mais difícil, é se perdoar. Todos nós fazemos besteira. Vamos lá, vamos ser sinceros, nós estamos aqui num planeta onde a gente é ainda com bastante problemas, né? Se perdoe. Olha, eu errei, tá bom. Vou consertar. Se não der para consertar nessa encarnação, conserto na próxima. Pode ser, eu não consigo consertar nessa encarnação, vou fazer para a próxima.
né? Mas, quando eu começo a entender que eu me amando, eu começo a entender que o outro é tão problemático quanto eu, eu começo a entender que é muito fácil eu perdoar, vamos botar esse perdoar assim meio, que a gente perdão é meia boca demais, mas vamos lá. Eu consigo entender que o outro tem os mesmos problemas que eu, às vezes até mais. E a gente tende a julgar o outro. É simples, você vê fulano matou ciclano, primeira coisa que vem na mente, esse cara, eu não sei o quê. Você não tem a menor ideia do que aquele espírito passou nessa encarnação, ou encarnações, e encarnações anteriores, para tomar uma atitude daquela. E a gente julga. A gente julga. E o que deveríamos ter é pena. É pena. Porque, olha só, vamos supor que ele não siga com o planeta. Ele vai para o planeta. Sabe quantos milênios ele vai ter que fazer desse planeta até ele conseguir chegar nessa fase que nós estamos? Aqui dizem que quando Jesus chegou, entrou o planeta de provas e expiações. Então, aqui foram 2025 anos ainda. Mas ainda tem coisa para frente aí. Vai mais coisa para frente aí. Então, pelo menos mais 2000 anos de dor e sofrimento que esse ser fez para si próprio. É essa a diferença. Ele se deixou ficar numa posição onde ele terá que passar por situações dolorosas por sei lá quanto tempo, mas pela Terra 2000 e tantos anos. É muito complicado, né? Agora vamos lá. Por que a gente não é feliz? Por que a gente não é feliz? Hein? Por que a gente não é feliz? Exatamente. Nós, primeiro, aquela felicidade dos eleitos, eu volto a dizer, aquela felicidade que você só alcança quando for espírito puro, essa a gente não consegue nem ter uma ideia muito clara dela. A gente sabe que quando o cara estiver lá, ele vai ser feliz 100%. Mas aqui a gente coloca a felicidade no mundo. A gente bota na roupa, no sapato, no carro, no, sei lá, né? No marido, no micro-ondas. Eu vi o micro-ondas aí, no micro-ondas, por aí vai. Quando você coloca a sua, que não é felicidade, mas é seu bem-estar nessas coisas, o que acontece? Tudo que é material se destrói. Tudo. Inclusive esse corpinho. Inclusive o corpinho de sua mãe. Inclusive o corpinho do seu pai, do seu marido. É verdade. Eu estou lendo um livro que ele fala uma coisa. O homem vive, né, como se a morte não existisse. Mas é a única certeza que a gente tem. Ele coloca a morte porque é da época dos gregos, mas ele fala, o desencarne, perder esse corpo, é a única certeza que a gente tem desde que se conhece por gente. Ou alguém acha que vai ficar para a semente. Não tem, não vai. E outra coisa, como a gente já observou diversos desencarnes, ninguém leva nada daqui. Então, se você não bota a sua felicidade onde ela tem que estar, e Jesus foi bem, numa fala maravilhosa, né? Aonde onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. E onde é isso? Na matéria? Não é. Isso é onde? É dentro de você. Por isso é que o homem pode ser feliz, outra questão, né? O homem pode ser feliz plenamente no planeta Terra, não. Mas ele deve ser feliz
ou seja, ele deve trabalhar para a sua felicidade, quanto comporte a sua humanidade. E a gente adora ser infeliz. Ou vai dizer que não? Ah, quer ver? Vamos falar do mundo, da minha idade, né? Eu, quando levanto de manhã, eu brinco, né? Mas se eu não sentir dor nenhuma, eu olho para ver se o corpinho não ficou na cama. Eu já estou lá fora. Só tem que, se eu pego e faço assim, ai meu Deus, mas que dor horrorosa essa hoje. Mas hoje está tão ruim. Vai dar bom? Tem jeito disso dar bom? Ou, eu hoje vou ter que trabalhar. Nossa, aquele trabalho horroroso. Aí te dá alimento, normalmente te dá a chance de comprar alimento, normalmente te dá a chance de ter um teto, te dá a chance de você criar os seus filhos com dignidade, mas não, o trabalho é horroroso. É isso que eu quero mostrar. Nós temos que mudar a nossa forma de ver, porque não adianta. A dor vai nos visitar constantemente, a perda de um ente querido vai nos visitar? Vai. A dor física, né? Ou você comprar aquele carro maravilhoso, tira ele, falar do mundo masculino, né? Dá ré, saindo da concessionária, vem um caminhão, pega ele pelo meio, assim, coisa. Já aconteceu com um amigo meu, por isso que eu estou falando. Vai fazer o quê? Bateu, quebrou. E aí? Vai fazer o quê? Graças a Deus não houve nenhum incidente físico, né? Ninguém perdeu a vida. Mas a gente se preocupa com todos esses pequenos problemas. E esses pequenos problemas acabam fustigando a existência, fustigando, né? Tem até uma passagem, são pequenos pontos de agulha que nos acabam por ferir. Tem uma resposta do Livro dos Espíritos que coloca essa, ou não, é do Evangelho que coloca isso. E é verdade. A gente fica preocupado com tanta coisa que aquilo vai fustigando a gente está sempre com dor, sempre aborrecido, sempre chateado, sempre... E dá para ser feliz, dá para ser legal. Dá. Parece assim, quando eu falo, eu vejo gente olhando para mim e dizer assim, dá, mas exige trabalho. Exige trabalho. E um trabalho numa direção certa. E aí a gente volta lá no início. Ama o próximo como ama a ti mesmo. E onde está a lei de Deus? Na consciência do homem. Se eu vigiar essas duas coisas simples, e são relativamente simples, cara, não exige nenhum conhecimento filosófico, conhecimento teológico ou científico para você ter essas duas expressões na mente, concordam? Não necessita de nada. Mas a gente gosta de sofrer. É verdade. A gente fica remoendo certas coisas e esquece que o único lugar que você consegue fazer isso é no presente. Ou a gente está preocupado com o passado, ou a gente preocupa com o passado, né? Mas eu falei mal para tal coisa, eu fiz mal. O passado passou. Resolve os teus problemas, perdoe-se a si mesmo e continua andando. Ou está preocupado com o futuro. Será que isso, né, todos nós ficamos, será que a grana vai dar até o final do mês? A maioria de nós tem essa característica. Será que o dinheiro vai dar? Será que eu vou? Será? Não adianta, é sofrer por antecedência, porque se der ou se não der, não vai mudar nada, porque quando chegar lá, ou vai dar ou não vai dar. E eu não estou dizendo não planejar, não, entendam? Não estou dizendo planejar, pensar, não, eu tenho que ter um certo planejamento, eu não vou gastar mais do que eu recebo, eu vou fazer isso, certo planejamento, sem dúvida. Mas a vida,
ela é completamente, ela fura qualquer planejamento que a gente tenha. Acontece uma determinada coisa e furou. E não adianta ficar preocupado com aquilo na frente, porque não vai. O único momento, a verdade é essa, o único momento onde a gente consegue ser feliz é agora, é hoje. Porque o hoje, daqui a pouco, virou ontem e não muda mais nada. E ou você espera o futuro, que vai virar o hoje amanhã, e aí a gente fala de plantação e colheita, né? Vou falar sobre plantação e colheita. Essa é a grande situação nossa. Se eu recebo hoje a expiação ou a prova, expiação ou prova, expiação, tudo que eu fiz de besteira ao longo do tempo e deixei isso em mim ao longo do tempo e estou recebendo de volta. Ah, mas para me punir? Para me punir? Será que é para me punir? Vamos lá. Alguém acha? Ah, eu fiz uma besteira agora, anteontem, e agora está acontecendo isso comigo para me punir? Será que Deus é isso? Ele quer te punir? Ou ele vai, por uma lei natural de atração, você vai receber exatamente aquilo que você plantou através do outro, porque eu planto quando eu busco fazer algo não legal para o outro ou para mim mesmo, e ao eu receber aquilo, eu vou ter feito o quê? Eu aprendi. Então, quando a gente fala, muita gente não nota, ou pelo menos não acorda para isso. O processo da encarnação é um processo de aprendizado. Ó, Deus fez todos nós, espíritos imortais, simples e ignorantes. Ignorantes, o que não sabe nada. Quem não sabe nada faz besteira, amor. Quem não sabe erra. Então, o que acontece? Nós vamos errar diversas vezes. Questão 258A. Por que, essa está escrita aqui, por isso que eu sei. Por que Deus escolheu isso? É a única forma de você aprender. Faz e toma. Eu tenho os dois lados da moeda. Né? Eu fiz com o outro e recebi do outro. Só tem que uma hora eu olho assim, caramba, eu fiz isso com um cara, achei mó barato. Agora que eu recebi, nossa, esse negócio não é legal não. O que aconteceu comigo? Eu aprendi. Então, tudo que nos acontece, quando tem a parte da Bíblia que fala de tudo dai graças, dá graças, mesmo quando a coisa aperta. Por quê? Porque você está recebendo a oportunidade de se livrar do problema, de aprender. A gente fala assim, se livrar como uma ideia pejorativa, mas não é. É uma oportunidade que eu possa aprender o que eu estou fazendo de errado. Agora, para isso eu tenho que prestar atenção em mim, no mundo, no que eu penso, no que eu sinto, nas situações que estão ocorrendo, para que eu possa tirar um aprendizado disso. Porque, olha só, a vida de todos nós não é assim? Vamos lá. Todos nós. 90%. Passa 1, 2, 3 meses, um ano, pau. 1, 2, 3 meses, um ano, pau, de novo. 1, 2 anos, pau, de novo. Não é? Vamos lá, vamos ser sinceros. A nossa existência é assim. E será que isso não tem um objetivo? Não tem um objetivo claro? Olha só, se você está passando isso toda hora, não é para que você entenda por que você está passando isso. Só tem que a gente acha assim, não, Deus não é bom, Deus gosta dele. O Douglas, Deus gosta dele. O Alexandre é só pancada. É mais fácil a gente terceirizar. É muito mais fácil do que você dizer a si próprio que aquilo não está fazendo bem. E aí
eu vou botar algumas questões do Livro dos Espíritos que nos ajudam a entender. Os espíritos foram criados bons ou mal? Não, simples e ignorantes. Então, quem não sabe erra, né? Deu a missão de progredir, conhecimento do bem ou do mal. Então, assim, a gente só vê aqui, tudo que a gente vê aqui é para progredir. Progredir. Lógico que alguns se dão ao luxo de acreditar que, se utilizando de situações, podem ludibriar o outro sem consequências. O Brasil está cheio de exemplos disso, não vou dar nenhum, mas está cheio. Seres que acreditam que são mais espertos que a maioria. Vão ter a sua paga? Vão ter a sua paga. Por quê? Porque quando chegar o momento deles prestarem conta a quem? A Deus? Não, prestarem conta à sua consciência do que eles fizeram, vão levar um tempão para acertar, eu acho que não. Então vamos lá. 115, deu a missão de progredir. Conhecimento do bem ou mal. O que é conhecimento do bem ou mal? É você começar a discernir isso que eu faço ou fiz, é bom ou é mal? Isso, eu já gostei muito de chocolate ou de bombom, eu posso dizer, é gostoso? É gostoso pra caramba, mas é bom? Não, não é. É bom nada. É gostoso. Gostoso é, mas bom não é. Mas isso é conhecimento do bem e do mal. Então, por exemplo, mas para isso eu preciso ter passado por essas situações. Eu preciso ter vivenciado essas situações. Para que eu pudesse chegar e dizer assim, olha, aquilo não é legal quando acontece com o outro. Eu fiz porque achei que aquilo é legal. Esse é a forma. Qual a finalidade da encarnação? Esclarecer e conduzir à perfeição. Parece questão 132. Interessante, né? Como o amor de Deus fica claro nessa fala, nessa questão. Nos levar à perfeição. Lógico, vai nos levar à perfeição, deixando que a gente faça a besteira que quiser e recolhendo a besteira que fez. Né? É essa a situação. Mas se ele não fizesse isso, a gente saía do lugar. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Não faz marola. A gente ia ficar ali, ó, tá bom. Só tem que todas essas situações nos faz querer sempre melhorar. É um subproduto da lei do progresso. A gente está sempre insatisfeito, sempre querendo alguma coisa, sempre um vácuo que está faltando. Uns preenchem esse vácuo com a presença de Deus no coração, outros preenchem esse vácuo comprando um carro novo. Né? Pelo menos desejam preencher esse vácuo comprando um carro novo. Então, vamos lá. Finalidade da reencarnação. Primeiro, expiação. Expiação, o que é? Lembra que a gente já conversou. Recolher o que eu fiz. Então, primeiro eu tenho que desfazer o parangolé que eu fiz. Beleza? Desfiz o parangolé que eu fiz. Esses erros forjam conhecimento. Por isso é que quando a gente fala, mas é Deus, não gosta. Não, esses erros são a forma que Deus fez para que, através do meu próprio erro, eu possa chegar à felicidade. E se ele não fizesse, eu ia, tá bom, beleza, deixa aí. Né? Melhoramento progressivo do ser, logicamente, né? Melhora. Você cada vez consegue discernir mais o bem do mal. E sem isso, onde estaria a justiça? Vamos lá. Se cada um não fosse responsável por suas obras, aonde estaria a justiça? Entra naquela parte da graça de Deus. Né?
eu matei 20, mas agora eu estou arrependido e tenho na graça de Deus. Falo, peraí, mas e os 20 que você matou? Não vai ter que dar um jeitinho para eles voltarem, né? Volta aquela ideia da graça, né? 2,5 anos. No estado errante, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe acontecerão. Ele escolhe o gênero de prova. Então, se a gente está numa prova, e essa prova é muito amarga, significa que eu tenho muita coisa para acertar. Se eu tenho muita coisa para acertar, eu tenho que tomar um remédio um pouquinho mais amargo. Eu próprio pedi esse remedinho. E a gente, quando chega, e é normal, porque você esquece o que você fez, mas não esquece o que você é, o que você é, o que você é, você começa a dizer, porque Deus não gosta de mim, porque é a frase normal, porque eu, né? Essa é a frase que todo mundo já falou um dia. Por que comigo? Por que eu? Porque você pediu e era para vir para você mesmo. E 2,5,8a. Deus deixa ao Espírito toda a responsabilidade para os seus atos, inclusive não lhe obstruindo o seu futuro. Então, ele não. Você pediu a prova, a expiação você vai ter, porque está com você, você pediu a prova, e ele assim o permite, dentro de limite, né? Assim o permite, para que você possa realmente andar para frente. Então, como ser feliz? Primeiro, origem simples e ignorante. Erramos todos, erramos e temos que nos acertar. Então, está sendo simples e ignorante. Vai todo mundo errar? Aquele marido maravilhoso que a gente acha que casou logo no início, assim, aquele, né, coisa linda, a esposa, a Moana da Disney, ou sei lá, não adianta, vai errar. Porque é um ser humano como outro qualquer. Né? Confunda alegria externa com felicidade interna. Então, eu comprei o carro. Comprei o carro. 3 meses depois, ele é igualzinho a outro. Volantinho, tem um negócio para passar marcha, anda para quando você pisa no acelerador, ele anda, quando você pisa no freio, ele para. Passa a ser igualzinho. Então, são alegrias curtas. E a gente tem que começar a entender o que é a nossa felicidade possível. A nossa felicidade é, eu vou olhar para o mundo de forma que eu possa enxergar a beleza do mundo, apesar de ter muita coisa feia. Desejamos sempre mais e o melhor do que temos, e normalmente muito mais do que a nossa necessidade. Isso é orgulho e egoísmo. Eu não falei disso, que a gente já falou isso de outra hora, mas é simples. Se todo mundo quisesse água, comida, um teto, uma pessoa ou mais pessoas para ter amor, sem ser muita coisa, o mundo seria diferente. Mas geralmente a mulher pensa que é uma centopeia, tem 131 sapatos, e o homem, anteriormente, ele, por exemplo, agora nem tanto, porque mudou, mas todo homem adorava um relógio. Então tinha cara que tinha relógio. Dava para botar até o pescoço o relógio, né? Então, assim, a gente coloca isso num local errado. Isso é fruto do nosso orgulho e egoísmo. Não aprendo a me amar, eu sou o ser mais importante para mim. Aí todo mundo fala, principalmente as mães. Caramba, meu filho. Não. Seu filho não é seu filho. Está seu filho ou sua filha. Está seu filho e cabe a você a obrigação de conduzi-lo bem na vida. Isso sem dúvida nenhuma. Mas a sua melhora não vai depender da melhora do seu filho. A única pessoa que pode fazer você melhorar é você mesmo. Não adianta. Deixar de dar importância ao transitório. Vou botar energia nas coisas que realmente importam. Importa o espírito. Então, assim, hoje eu vou falar menos mal. Hoje eu vou discutir menos com a minha esposa. Hoje eu vou olhar para o dia de chuva e não vou dizer, um dia de chuva hoje de novo. Só isso.
Aí, olha só, coisa besta. Mas isso faz você andar para frente. Porque eu escolhi a dor da expiação da prova, depois não tenho vontade suficiente para mudar tudo que precisa e nem a resignação. Então, assim, primeiro, está doendo? Vamos mudar. Vamos trabalhar pela mudança. Não deu? Não deu. Tem que se resignar, porque só tem duas. Não deu, só tem duas alternativas. Ou briga com Deus ou aceita. Vocês conhecem outra alternativa? Se couber, me fala, porque eu não conheço outra. Ou você briga com Deus ou você aceita. Então, tudo que está nos doendo, a gente deve usar de uma forma clara para a mudança, né? E Deus escolheu o processo educativo da reencarnação para a perfeição, cujo tempo só depende de mim mesmo. Aí é só, depende de nós, parece até muito, depende de nós, né? Depende de nós saber quanto tempo a gente quer apanhar. Parece até brincadeira, né? Só depende de nós. Quanto tempo nós vamos permanecer sofrendo sem necessidade? E pela atenção, obrigado.